Olá, meus alunos da Bitec, tudo bem? Bom, o professor Flávio aqui novamente, nós vamos para a nossa terceira aula sobre medidas elétricas, beleza? Se nós estivéssemos, da parte presencial ainda, essa nossa aula de hoje, ela seria totalmente no laboratório, na bancada mesmo, fazer medições de alguns equipamentos, de alguns componentes, mas aí, como eu já falei com vocês, em algumas aulas anteriores, além de professor, eu tenho um trabalho técnico por fora, eu tenho uma microempresa, na área de prestação de serviços, e aí eu vou aproveitar que hoje que eu estou em trabalho externo, não estou dando aula, para fazer a terceira aula com vocês, tá? Eu vou apresentar para vocês alguns instrumentos de medição, os que eu tenho, e fazer algumas medições em campo que podem ser feitas, beleza? Então vamos lá. E aí, pessoal, então vamos lá, ó. Como eu falei com vocês na segunda aula sobre os instrumentos, esses são meus instrumentos que eu tenho. Eu tenho esse meu alicate amperímetro da Aguepar, beleza? Eu vou apresentar aqui para vocês algumas funções, caso alguém ainda não conheça, beleza? Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é essa pontinha onde vai marcar o que eu estou medindo. Por exemplo, aqui, ó, eu estou medindo aqui a tensão em corrente alternada até 750 volts, beleza? Se eu rodar aqui, ó, tá vendo? Tensão em corrente contínua em 1000 volts. Tô medindo aqui, ó, a escala ômica, tá vendo aqui, ó, 20K e aqui 200, tá? Na escala até de 200 ohms e aqui 20 ohms. E aqui também, já para quem conhece, é o apito sonoro, para mim testar continuidade. Ó, eu tô aqui com minhas ponteiras ligadas, um no comum, um aqui na tensão, e aqui eu tenho uma unidade externa, eu vou falar para vocês o que é. E aí se eu juntar minha ponteira uma na outra, ó, o meu multímetro apita, beleza? Olha, eu vou mostrar para vocês para que serve isso, tá? Se eu subir aqui, ó, unidades externas de 20 mega-ohms e 2000 mega-ohms, tá? Para medir unidades muito grandes. Aí eu vou fazer o que? Eu vou manter o preto aqui mesmo, onde deveria estar, e o vermelho eu vou colocar aqui no externo e vou fazer essa medição ômica. Eu continuando rodando aqui, eu zero. Agora, ó, eu tenho A contínuo, corrente elétrica em corrente alternada, tá? De 200 amperes e 1000 amperes, beleza? Aí eu não meço com a ponteira, eu meço aqui, ó, com a garra. Vou mostrar para vocês como medir a corrente elétrica. Aqui eu tenho de novo a corrente, a tensão em corrente alternada, 750 volts. A tensão em corrente contínua até 1000 volts. Aqui repete as escalas normalmente até zerar. Aqui eu tenho meu outro instrumento, ele é um multímetro digital, como eu expliquei para vocês, na aula número 2, tá? Eu tenho aqui várias funções, para reparar aqui, ó, a minha escala é maior, aqui o apito sonoro para continuidade, 200 ohms, 2K ohms, aqui é a escala de resistência ômica, 20K, 200K, 2 mega, 20 mega, 200 mega. Cheguei aqui no branco, ó, um V com pontilhado, tensão e corrente contínua, 200 M, 200 milivolts, 2 volts, 20 volts, 200 volts e 1000 volts em corrente contínua. Agora aqui, ó, eu tenho V contínuo, corrente alternada, tá? Tensão e corrente alternada, 750 volts, 200 volts, 20 volts, 2 volts e 200 milivolts. Aqui embaixo eu posso colocar um termopar, tá? Eu colocar aqui um sensorzinho digital para mim poder medir temperaturas, beleza? Aqui, ó, HFE é para mim poder medir indutância, Quem viu a aula 2 vai lembrar que isso aqui, eu vou medir as indutâncias. F de Faraday, eu vou medir capacitância. Aí, voltando ainda na aula 2, você vai lembrar que eu posso medir capacitância. Normalmente, um capacímetro é também um indutímetro, tá? Eu tenho aqui um multímetro
tá aqui no meu multímetro. Eu vou medir tensão, vou medir resistência, posso medir a corrente, eu posso medir aqui a capacitância e posso medir a indutância, tá? Aí aqui eu tenho a escala, ó, 200 nanofarad, micro, 200 microfarad, 20 microfarad, 2 microfarad, 200 nanofarad e 20 nanofarad, tá? Ó, rodando aqui novamente, ó. Agora, ó, a corrente, a tensão em corrente contínua, 2 mV, 200 mV, 20 mV, 200 mV e 20. Aqui a corrente elétrica agora em corrente alternada, beleza? Né? Mas aí, como a gente já vem falando na aula 2, esse aqui é um multímetro que eu só meço com ponteiras. Eu não meço com garra, igual esse aqui, tá? Então, para corrente elétrica, se eu for medir corrente elétrica de uma placa eletrônica, que eu vou medir com as ponteiras, esse aqui é perfeito. Agora, se eu quero medir corrente elétrica em cabos, em tensão, em terminais, eu vou usar esse aqui, beleza? Esse aqui, comum, miliamperes, e tem esse símbolozinho aqui que também é para medir a parte de capacitância, 20 amperes máximo, ou seja, quando eu for medir placas eletrônicas, eu vou medir aqui, e aqui, ó, V, tensão, e o ômegazinha de resistência elétrica, tá? E aí, vamos lá. Meu preto comum não vai sair daqui nunca, o preto, beleza? Nesse meu tipo de multímetro, não vai sair daqui nunca, tá? Comum, beleza? Eu quero medir tensão. Coloco aqui, ó, escala de tensão, e eu vou vir aqui, ó, qual tensão eu vou medir? Se eu for medir aqui tensão em corrente alternada, ou se for medir aqui em corrente contínua, é aqui. Se eu for medir resistência, permanece aqui. Vou ali para a escala ômica e vou medir resistência, tá? Como mostrei no outro, se eu marcar aqui no apito sonoro, esse aqui é um pouco mais baixo, ó, mas deixa eu mostrar para vocês. Ó, juntei a ponteira, continuidade, beleza? Se eu quiser medir agora a capacitância de um capacitor, eu vou mostrar para vocês. Sai aqui, entra nesse aqui, beleza? Eu venho aqui para a escala de capacitância e vou medir o capacitor. E se eu quiser medir a corrente, eu vou tirar aqui, vou colocar aqui, beleza? E vou medir a corrente, lembrando, se eu for medir somente em circuitos eletrônicos e onde eu tenho uma corrente máxima de 20 amperes, beleza? Deixa eu desligar ele. Aqui eu tenho o meu terceiro instrumento, é um alicate amperímetro da Fluke, beleza? Ele é muito bom, ele é simples, mas é bom, tá? Devido aí a sua qualidade mesmo, a sua resistência, ele é muito bom. Mas aqui eu só meço, ó, a corrente elétrica em corrente alternada, a resistência, o apito sonoro, a continuidade, a tensão em corrente alternada e a tensão em corrente contínua. Apenas essas medições que eu tenho, tá? Então esse aqui, repare que eu deixo até sem ponteira, que eu uso ele muito apenas como alicate amperímetro, tá? Dificilmente eu uso ele como multímetro, tá? Eu deixo ele só para me usar como alicate amperímetro, tá? E como multímetro eu uso esse aqui, tá? E se eu quero medir capacitância, quando eu vou trabalhar com circuitos eletrônicos, eu uso esse, e são meus instrumentos de trabalho que eu tenho, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora como que eu começo a trabalhar com eles. Bom, pessoal, vamos lá. Como eu falei com vocês, né, na aula 2, quando eu for fazer algum tipo de medição, eu tenho que ter uma referência, beleza? Olha, eu estou aqui com o equipamento, olha aqui, ó. Fases, tensão e frequência. Vendo aqui, ó, é um equipamento trifásico, 3 fases. Ele trabalha em 220 volts, ele é trifásico, 220 volts e 60 Hz. A frequência dele, que é a nossa frequência no Brasil. E aqui, ó, o que eu tenho aqui de informação também que eu preciso medir, ó. Corrente máxima, 26,1 amperes, beleza? Então, ó, vamos fixar esse valor. Corrente máxima, 26,1 amperes, ou seja, essa máquina aqui, esse equipamento, deixa eu afastar para vocês, para poder mostrar.
É um ar-condicionado de 60.000 BTUs, beleza? Ele vai trabalhar aqui com uma corrente máxima de 26 amperes, 26,1, e ele, ó, trifásico, 220 volts, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o quadro lá dentro. Bom, pessoal, eu tô aqui agora no quadro, lá da máquina que eu já mostrei para vocês. Tá? Não reparem a desorganização, porque isso aqui ainda está em montagem. É um quadro provisório, tá? Eu tenho fiação aqui que vai ser de iluminação, tenho um cabo de aterramento que precisa aterrar ainda, tá? Aí eu só tô aqui mesmo, né, para poder gravar essa aula para vocês, beleza? Eu não estou medindo corrente elétrica aqui, tá? Não estou medindo corrente, eu só coloquei aqui para ele poder ficar fixo, que eu tô com uma mão segurando o telefone, né, e a outra mão minha poder ficar livre, tá? Não estou medindo corrente. Eu vou medir primeiro a tensão. Lembra lá, corrente máxima de 26 amperes? Então meu disjuntor é de 32, né? Porque meu disjuntor ou ele vai ser 25 ou 32. Se minha corrente máxima é 26, se meu disjuntor fosse de 25, ele desarmaria, já que a máquina vai chegar no máximo a 26. Então, disjuntor 32, a máquina é trifásica, disjuntor trifásico, né? E ele é trifásico o quê? 220 volts. Então, aqui a fase R, aqui a fase S, aqui a fase T. Todas essas fases, entre elas, precisa dar 220 volts, beleza? 220 ou numa tolerância próxima, tá? Deixa eu tentar aqui agora, que agora eu só tô com uma mão, só um momento. Bom, consegui colocar uma ponteira na fase R, beleza? Olha, R, RS, 208 volts. Agora eu vou trocar a ponteira R com T, 209 volts, beleza? Agora eu vou trocar minha ponteira. Eu vou colocar minha ponteira aqui agora para marcar S com T. Agora, ó, eu tô com uma ponteira no T, a outra no S, 211 volts. Aí vocês lembram que eu falei com vocês na aula 2? É importante fazer o relatório. Vocês lembram? Quando eu medi isso aqui, ó, quando eu medi a fase R com a fase S, deu 208. Quando eu medi a fase R com a fase T, deu 209. E eu medindo aqui a fase S com a fase T, deu 211, beleza? Então, tá tranquilo aqui, tá? A gente tem uma faixa tolerável aí, então já mostrei para vocês. Trifásico, beleza? Eu medindo aqui a minha tensão, utilizando as ponteiras. Agora vamos medir a corrente elétrica das máquinas. Bom, gente, agora, ó, como que eu vou medir a corrente? Lembra que eu falei com vocês, ó? Alicate amperímetro. Eu vou utilizar essa garra aqui, beleza? Eu posso usar esse, ou aqui no meu guepar mesmo. Esse aqui, ó. Essa função, né? Como eu falei com vocês, eu gosto de usar esse meu aqui só para medir a corrente elétrica. Então, ó, eu coloquei o marcadorzinho, ó, desligado, marquei no A. Se eu fosse medir aqui a corrente elétrica no meu guepar, olha só, eu colocaria minha ponteira aqui, ó, no A aqui, beleza? E aí, vamos lá, como que eu vou medir isso aqui? Eu tenho aqui, ó, os 3 fios de alimentação da máquina. Vou selecionar um deles aqui, ó. Selecionei um, beleza? Abracei ele um. Ele tá medindo aqui ali, o campo magnético ali. Peraí, deixa eu tirar esse vídeo aqui da frente. Tá, ó. Eu tô medindo o preto. 14.72, 76. Beleza? Ó, uma fase é essa. Vou tentar agora separar a outra aqui, beleza? Eu medi uma fase. Fazendo agora a medição de outra fase, beleza? Ó, peguei outra fase lá dentro. Ó, 15.8, 15.10, beleza? Estou medindo a outra fase, né? E a terceira fase não vou conseguir medir muito, né? Porque ele é apertadinho, essa minha garra aqui é grande. E eu só estou com uma mão segurando, né? Mas aí, para mim poder medir a outra,
se eu não tivesse, né, gravando aqui, eu com uma mão separaria aqui esses dois fios, beleza? Pegaria esse terceiro ali com a pinça e mediria ali tranquilo, tá? Ó, eu vou medir agora com o meu Guepar, tá? É a mesma coisa, beleza? Ó, só lembra? Olha só, 14.4, beleza? O meu deu 14.40 e alguma coisa. Ó, caiu um pouquinho, 13.8, ó, já voltou de novo, né? Porque eu prefiro, como eu falei com vocês, porque eu prefiro medir esse do que esse, a corrente elétrica, porque esse aqui é mais preciso. Pode reparar que esse aqui, ó, me dá 00.0, só uma casa decimal. Isso aqui me dá 0.00, me dá 2 casas decimais. Então, esse fluke é mais preciso que o Guepar. Olha só de novo, só uma fase. Ó. Agora, nesse momento, 13.6. Agora eu vou utilizar o fluke. Ó, 14.19. Vou tentar colocar os dois ao mesmo tempo aqui agora. Ó, 14.2, ou seja, 14.20. Olha, ó, 14. Olha lá, 10, 14, 18, beleza? Ó, estou medindo a corrente, né? Variação pouca, beleza? Deixa eu tentar afastar um pouquinho aqui, ao mesmo tempo. Ó, ela tem uma leve diferença, beleza? Por isso que eu prefiro medir corrente elétrica com o meu fluke, ok? Eu vou agora vou fazer outras medições aqui agora para a gente ver qual a gente mede a continuidade. Pessoal, vamos lá. Agora reparem aqui, ó, eu tenho aqui 3 cabos, beleza? Que são 3 fases de uma outra máquina. Eu tô com o meu disjuntor aqui já com RST aqui, beleza? Só que agora lá fora da máquina, quem vai ser R, quem vai ser S e quem vai ser T, beleza? Tá? Isso aqui é uma dúvida que muito técnico, muito eletricista, muito eletrotécnico, muito técnico eletrônica ainda tem, tá? Como fazer isso? RST, beleza? Utilizando o nosso multímetro na escala, ó, da continuidade, beleza? Vou mostrar para vocês uma coisinha lá fora. Não, antes disso, olha só. Eu tenho 3 cabos aqui, beleza? O que eu vou fazer aqui? Aleatoriamente, eu vou escolher 2 cabos, tá? E eu vou juntar as pontas. Ó, peguei 2 cabos, beleza? Juntei as pontas deles aqui, tá? Aí agora, vamos lá fora, que aí eu vou mostrar para vocês uma coisa, beleza? Eu tenho 3 cabos, lembrando, eu tenho 3 cabos, que vai ser 3 fases. Juntei aqui 2 aleatoriamente, não sei quem juntei. Eu vou saber agora lá fora quem eu juntei, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, estamos aqui fora agora. Lembra que eu mostrei lá dentro? Ó, eu tenho aqui, ó, RST, aqui é N, LY, aqui é cabo de sinal, beleza? N é neutro, né? A gente sabe que é neutro. Mas agora RST, aqueles 3 cabos que eu marquei lá dentro. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar aqui, ó, o meu ponteiro do multímetro aqui no RST e ver onde que vai apitar, onde que vai dar continuidade, beleza? Ó, pendurei aqui meu multímetro. Vamos aqui na ponteira, aleatoriamente. Coloquei uma no T, deixa eu ver aqui com uma mão só. Ó, olha só, coincidência, olha só. Justamente, ó, eu tô com a ponteira no R e no T. Ou seja, as fases que eu juntei lá, eu juntei a fase R e T. Quem está sozinho? O S. Então, aquele cabo que ficou sozinho lá, eu vou ligar ele no S, beleza? Porque, ó, R e T, tá apitando, ó. Vou tentar chegar perto, ó, beleza? Apitou R e T. Então, o cabo que está sozinho é o S. Então, o S vai ligar no meio. E depois, como que eu vou saber quem é R e quem é T? A máquina vai me falar, beleza? Vamos lá dentro novamente.
novamente aqui dentro, beleza? Lembra lá, ó, o cabo que ficou sozinho lá é o S. Então esse cabo que está sozinho, ele vai ser ligado aqui, ó, no borne no meio, no borne S, né? E esses dois ali que estavam, eu vou ligar no R e no T, e depois eu volto explicando novamente. Bom, liguei o S no meio, os outros dois liguei no R e no T, beleza? Aí daqui a pouquinho vamos lá fora para mim agora explicar para vocês. Tá, mas o que vai acontecer no R e no T? Se eu for tentar ligar a máquina ela não vai ligar, ou ela vai ligar com um barulho estranho, que não é normal. O que eu vou fazer? Eu vou só trocar esse cabo com esse cabo aqui, beleza? Mas vamos lá fora. Fala pessoal. Bom, estamos aqui fora novamente, né? Como eu falei com vocês lá dentro, a minha fase do meio é a fase S, que eu liguei certo, e eu liguei lá os outros no R e no T aleatoriamente. Como que eu vou saber agora se está certo aqui e lá fora? Se o R aqui está no R lá dentro e se no T aqui também está no T lá dentro. Quando eu acionar a máquina vai me falar, tá? Eu tenho aqui, ó, uma contatora, beleza? Já está energizada lá dentro e eu vou fazer o acionamento dela manual. Quando eu fizer o acionamento dela manual, aqui para mim, esse meu ponteiro aqui, ele precisa cair a minha pressão, tá? Por quê? Porque caindo a pressão, sinal que o compressor atuou, o tubo aqui ele tá sugando o gás, tá? Ele tá tirando o gás lá de dentro, trazendo de volta para a máquina. Consequentemente, aqui precisa cair a pressão. E também um barulho. Se aqui cair a pressão, tá certo. Se a pressão aqui subir, é sinal que eu troquei o R e o T, beleza? Aí é só fazer a inversão, beleza? Vamos lá, vamos fazer o acionamento dela aqui manual. Já tá ligado lá dentro, ó. Ó, acionei a máquina, ela armou. Ó, minha pressão caindo, tá vendo? Ou seja, lá dentro tá certo. Se a minha pressão subisse ao invés de cair, eu desativei, a minha pressão caiu, então tá certo. O R aqui é o R lá dentro, o T aqui é o T lá dentro. Se a minha pressão aqui, que está mais ou menos aqui em 170, quase 200 PSI, se ela subisse mais, eu teria que trocar lá dentro, trocar o R e o T lá dentro, beleza? Mas não precisei, beleza? Então, essa foi a dica, né, de como a gente utilizar lá o multímetro na função continuidade, né? Serviu para quê? Para eu poder identificar os cabos, para mim saber quem é quem, beleza? Falta agora eu mostrar para vocês o funcionamento dele no capacitor, tá? Pera aí, eu vou agora arrumar um capacitor aqui para mostrar para vocês. Fala pessoal, então vamos aqui agora na nossa última parte do vídeo, né? Eu tô aqui com o multímetro na função capacímetro, né? Deixa eu tentar melhorar aqui a luz para vocês, agora eu tô aqui na minha bancada em casa. Eu estou aqui com dois capacitores, beleza? Eles, infelizmente, eles estão com defeito. Eu já testei eles, aí eu não vou conseguir mostrar para vocês o funcionamento real, mas é só mostrar para vocês como que eu mediria a capacitância dele. Por exemplo, olha aqui, 35/2,5 microfarad, mais ou menos 5%. Isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui é um capacitor duplo, beleza? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, fan, aqui ó, Herme, e ali ó, um Czinho aqui. Esse C aqui é um de comum, aqui fan é de ventilação, para o ventilador de um motor de ar-condicionado, e esse aqui é para o compressor de ar-condicionado, tá? Então ele é duplo. Então, quando eu medir a capacitância de comum para hermético, tem que bater 35 microfarad, e de comum para ventilação, 2,5 microfarad, beleza? Olha aqui, ó, de novo, aqui em cima, 35 por 2,5 microfarad, com uma tolerância de 5%, para cima ou para baixo. Aqui eu tenho outro capacitor, 35 mais 12 microfarad, mais ou menos 5%, a mesma coisa. Entre comum
e compressor 35, entre comum e ventilador 12. Tá? Esse aqui está um pouco apagado, né? Ou seja, até sinal realmente que ele já está ruim, beleza? Só que esse aqui é o comum, aqui é hermético, aqui é ventilação, tá? Então deixa eu tentar aqui agora posicionar a ponteira para vocês. Bom, eu dei um jeito aqui, coloquei a ponteira ali no comum, e aí eu coloco aqui a ponteira agora no hermético. Eu tinha que ter medido ali, tá vendo? Eu até tiro, eu até tenho uma marcação ali rápida, tá? Ó, mas... fala pessoal, então, só para finalizar o vídeo, né, porque o outro acabou cortando, beleza? Eu tô tendo ali, ó, então acontece, tô tendo variação ali na medição, então o meu capacitor ele está ruim, beleza? Então é isso, quando como eu falei, quando eu medi esse aqui, entre comum e hermético, tinha que dar 35, entre comum e fan, 2,5, beleza? Eu teria ali uma tolerância, beleza? Mais, ó, está dando medidas osciladas, oscilantes, né, na verdade. Então aqui dentro aqui do meu capacitor, ele deve ter aberto, deve ter estourado, alguma coisa que está me dando um erro de leitura. Beleza, galera? Bom, essa foi uma aula, né, simples, né, sobre alguns tipos de medidas dos instrumentos, tá? Claro, no dia a dia terão muitos outros tipos de medidas, né, mas aí vocês como futuros técnicos, né, que irão construir o conhecimento de vocês, tá bom? Até a aula 4.